A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui é seu irmão em Cristo, Feliciano Lima. Venho aqui relatar de uma experiência que eu tive com o Senhor, uma revelação que o Senhor me deu sobre as orações, algumas orações, né? E eu quero deixar aqui a palavra que o Senhor me deu, a qual eu irei relatar essa experiência, né? Essa revelação que o Senhor me deu, que fica em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz assim: Pois são os seus pecados que separa entre vós e o vosso Deus, para que impeça de ouvir as suas orações. Versículo 9: Deus ainda não nos salvou, pois temos pecado, e por isso Ele demora em nos socorrer. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros, mas continuamos nas trevas. Outra palavra que o Senhor me deu, que fica em Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas, que é o governos, as autoridades, poderes que dominam completamente o segundo céu, que é o domínio da escuridão. E o Senhor me deu esta outra palavra que fica em João capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não ouve a oração dos pecadores que se arrepende, mas Ele ouve a oração daqueles que querem se arrepender. Meus amados irmãos, o Senhor me deu essa revelação, está recente, e o Senhor me mostrava, o primeiro céu, né? Tem o primeiro céu e o segundo céu. E esse segundo céu, meus amados irmãos, eu estava flutuando, só que eu não via Jesus, eu só escutava Ele falar comigo. E rapidamente eu estava no segundo céu, e quando eu estava nesse segundo céu, eu vi muita nuvem negra, nuvens escuras. Não tem aquelas nuvens quando está carregada de chuva para poder chover? Eu vi daquele jeito. E aquelas nuvens escuras, irmãos, muito escura mesmo, no segundo céu. E eu olhava para a terra, né? Eu olhava para o primeiro céu, que você vê assim olhando, e eu estava no segundo céu. E de repente, meus amados irmãos, o Senhor, eu escutei a voz do Senhor falando assim para mim: meu servo, eu irei revelar para ti um mistério da oração. Irei te revelar esse mistério da oração, das orações. Então, meus amados irmãos, Ele falou assim: só observa. E de repente, meus amados irmãos, eu comecei a contemplar aquelas bolinhas, aquelas luzinhas saindo de cada casa. Mas eram muitas, né? E eram muitas bolinhas. E o Senhor dizia para mim que ia revelar quatro orações, e essas 4 orações representava a maioria dos cristãos nestas orações. E de repente eu vi aquelas bolinhas subindo, e aquela bolinha subia e aqueles demônios segurava a primeira oração, segurava a segunda oração, a terceira oração ele não conseguia segurar, e nem a quarta oração. E, irmãos, quando eu vi aquela primeira bolinha subindo e aqueles demônios segurando, eu perguntei para o Senhor, porque eu não entendia o que eu estava vendo. Eu não estava entendendo. Eu estava vendo, mas eu não estava entendendo o que aquela bolinha significava. Eu sabia que era demônio ali, porque o Senhor já tinha me falado para mim. Aquelas nuvens era demônio. E eu perguntava para o Senhor assim: Senhor,
eu não estou entendendo. Essas nuvens representam o que, Senhor? O Senhor dizia para mim, essas nuvens que tu está vendo, meu servo, é demônio, nuvem de demônios. E eu perguntava para o Senhor, Senhor, e essa luz e essa luzinha que esse demônio segurou? E o Senhor dizia para mim, é a oração dos cristãos da terra. Então, meus amados irmãos, a oração, ela é uma bolinha assim, branca, sobe, ela é uma bolinha, é coisa linda, irmão, é uma bolinha que sobe, sabe? É a oração dos crentes. O Senhor dizia para mim que a oração dos cristãos são daquele jeito, sobe daquele jeito aquelas bolinhas. Então, meus amados irmãos, eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que esse demônio segurou essa primeira oração? E o Senhor dizia para mim assim, meu servo, essa oração que tu está vendo e que esses demônios estão segurando é a oração do crente sem compromisso comigo. É essa oração eu não recebo. E essa oração ela não tem força para ultrapassar essa barreira que são demônios. Até essa parte eu entendi porque o Senhor me explicou. E a segunda oração eu via e aqueles demônios seguravam. E eu falava, Senhor, por que essa segunda oração não conseguiu passar desses demônios? E o Senhor dizia para mim, meu servo, essa segunda oração é de pessoas materialistas, pessoas que ficam na vaidades, não só homens e mulheres, que o Senhor dizia para mim. E o Senhor dizia para mim isso, pessoas que são apegadas em bens materiais. Essas duas orações não têm força para ultrapassar essa barreira. E essas duas orações eu não recebo. E quando foi a terceira oração, meus amados irmãos, ela subia, ela ultrapassava, demorava um pouquinho para ultrapassar, para varar do outro lado, e ela se transformava em fogo. Mas ela ia, irmão, com dificuldades, mas ela conseguia passar e ultrapassar aquela barreira. E rapidamente aquela terceira oração subiu como fogo. E eu não entendi, Senhor, por que essa oração demorou um pouquinho para ultrapassar esses demônios, mas eles conseguiram. Irmão, eu vi uma mão de um demônio que tentava segurar a terceira oração, mas só que não conseguia segurar totalmente. Ele tentava resistir àquela mão, mas só que a oração ia aumentando, a bolinha ia aumentando, ia crescendo, e aquela bolinha ia crescendo cada vez mais, ia tendo fogo, começava a virar fogo, e aqueles demônios não aguentavam e soltavam, e aquela bolinha subia. E eu falava, Senhor, por que essa terceira bolinha conseguiu passar, ultrapassar? E o Senhor falou para mim, essa terceira oração que tu viste, meu servo, que conseguiu ultrapassar essas nuvens de demônio, são a oração dos meus servos que andam na minha obediência, que anda na obediência da minha palavra, que anda na santidade com meu espírito. Essa se tem força para ultrapassar, irmãos, as barreiras de Satanás no segundo céu. E de repente, irmão, eu vi a quarta oração. Aquela quarta oração, irmão, subia. Mas subia como fogo, que nem os demônios não conseguiam segurar. Eu vi os demônios, irmão, com a orelha grandona. Eu vi uma orelha grandona tentando escutar naquela oração. E aquela oração, os demônios ficavam com a orelha assim, querendo ouvir. E não conseguia ouvir o que estava dizendo naquela oração. E aquela oração subia muito rápido do que a terceira. E eu perguntava, Senhor, por que essa oração conseguiu ultrapassar mais do que a outra? E por que esse demônio tentou ouvir aquela oração? Tentando ouvir aquela oração. E o Senhor dizia para mim, meu servo, essa quarta oração que tu viste são línguas estranhas. Que muitos dos meus servos oram em línguas estranhas e Satanás tenta descobrir
e ouvir o que está falando nesta oração. Esses que oram em mistério, que falam comigo em mistério, só eu e meu Pai sabe o que está dizendo. E o Senhor dizia isso para mim, meus amados irmãos. Essa oração, Satanás não tem como segurar. E aquela oração ultrapassava, irmãos. Ultrapassava como foguete. E o Senhor dizia assim para mim, meu servo, eis aí o mistério da oração, que muitos eu não recebo. E eis que te digo, meu servo, a primeira oração, a segunda oração que tu viste e ouviste, são desses crentes sem compromisso, são crente materialista, crente na vaidade, que andam na vaidade, não só homens, mas mulheres também. E o Senhor dizia assim para mim, meu servo, preste atenção nessa primeira e a segunda oração. E eu fiquei prestando atenção. E aqueles demônios segurou a primeira e a segunda oração, irmãos. Quando aqueles demônios segurou a primeira e a segunda oração, eu vi rapidamente aqueles demônios levando a oração para a terra. E eu falava, Senhor, por que esse demônio está indo com essa oração na casa dessa pessoa? O Senhor dizia assim para mim, meu servo, eis aí o mistério. Satanás também ouve as orações e responde e entrega a bênção, e entrega milagre, e entrega a revelação, e entrega a visão. Essas orações que tu viste, meu servo, que eu estou permitindo tu ver e ouvir, são as orações que eu não me agrado e que não tem poder para subir ao trono da minha glória. Irmão, o Senhor dizia para mim isso, me mostrava para mim, é Satanás. O Senhor dizia para mim, Satanás é que dá as bênçãos para que aquela pessoa que está na vaidade e aquela pessoa que está sem compromisso comigo, Satanás entrega a bênção para eles continuarem sempre no engano, para dizer que eu estou ouvindo as orações deles, para eles continuarem do jeito que eles estão, mas eu não ouço essas orações, meu servo. É Satanás que ouve as orações deles e é Satanás que responde às orações destas pessoas. Tu ouviste agora esse mistério que eu estou te revelando? Eu falei, estou, Senhor, muito obrigado. E eu agradeci ao Senhor. E o Senhor dizia assim para mim, fale aonde tu fores, tu conte isso. Conte a todas as pessoas e poste em seu canal, que eu irei despertar muitos que estão sem compromisso comigo na minha casa, me servindo de qualquer jeito. Então, meus amados irmãos, essa foi a revelação que o Senhor me deu. E quando eu contei aqui na igreja da pastora Nadir, a pastora Nadir estava pedindo ao Senhor para Deus revelar para ela ou para alguém sobre essas pessoas que andam na vaidade, sem compromisso com Deus, e recebem a bênção muito mais rápido do que pessoas que estão na igreja, que andam na santidade, que não recebem a bênção assim rápido. E já as outras pessoas que andam na vaidade recebem. Ela achou isso muito estranho. Ela falou hoje para mim, a pastora Nadir. Falou hoje para mim. Falou perante a igreja cheia. Disse isso para mim. E Deus tirou a dúvida dela e tirou a minha dúvida também. Foi essa revelação que o Senhor me deu, irmão. E essa revelação que Deus me deu, tá tudo aí nos versículos que Ele me deu. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus.